O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. A nossa cultura está hoje na Casa do Passal, no Museu Aristides de Sousa Mendes, este herói português. E já depois de termos conhecido um bocadinho da história deste espaço em episódios anteriores, entramos agora já cá dentro e perante o primeiro impacto desta exposição, que são precisamente vários nomes, muitos nomes, que quem vai explicar melhor do que eu é Luís Medeiros, aqui comigo, mas além destes nomes há um mito, uma crença popular, digamos assim, de que Aristides de Sousa Mendes é o Schindler português. Será que isto é mesmo assim? Será que é assim tão linear? Talvez não seja, mas falamos de duas pessoas que efetivamente foram responsáveis por salvamentos individuais naquele que foi o pior evento da história da humanidade e que dizimou 40 milhões de pessoas. Em relação a Aristides, existe sim, muitas vezes, a indicação incorreta do número de pessoas que Aristides salvou. Incorreta porque também nunca foi cientificamente comprovada. E então estamos perante 14 mil nomes, esses sim, à entrada do museu, esses sim, nomes de pessoas de quem há um registro, até muitas vezes pela mão do próprio cônsul, registro de nome. Portanto, 14 mil pessoas salvas e de quem ele registou o nome. O que é que acontece? Muitas vezes esse visto de viagem era passado em nome individual, mas referia-se a um grupo de pessoas que viajava, portanto, que eram mais pessoas a viajar juntas. E aí é impossível saber quantas seriam. Segunda razão pela qual este número nunca foi cientificamente comprovado. Quando Aristides sai de Bordeus e faz uma viagem de 200 km até à fronteira de Baiona e Andaia, onde continua a emitir vistos de viagem, numa luta contra o tempo, aí também já não fazia registro de nome. Portanto, estes são aqueles que, efetivamente, para os quais existe um registro e que estão confirmados. Aproveitar também para dizer e desmistificar a ideia de que Aristides salvou apenas judeus. Temos aqui pessoas de várias crenças, inclusivamente 2 famílias reais europeias que fugiram para o exílio e que também receberam vistos de viagem de Aristides, família real belga e família real luxemburguesa, e nomes bastante conhecidos das artes, como foi o caso também de Salvador Dalí e a sua mulher Gala Dali, que sendo russo era persona não grata para o regime nazi. Aproveito também para dizer, e é importante nunca esquecer, que o regime nazi perseguia pessoas não apenas pela religião, mas também por outros aspectos tão absurdos como a cor de cabelo, a orientação sexual, a deficiência e a nacionalidade. Portanto, só para resumir, 14 mil nomes são os nomes oficiais de pessoas salvas. Estima-se que haja um número igual ou superior de pessoas também salvas, mas sem registro de nome. Nomes estes que, lá está, apesar de serem conhecidos, não era então conhecida, ou pelo menos não é tão conhecida esta história, pelo menos de Salvador Dalí conhecemos mais as pinturas do que esta história de salvamento. Provavelmente há muito poucas pessoas, ou se calhar são já pouquíssimas aquelas que constam desta lista e que ainda estão vivas, não é? Sim, devo dizer que desde que abrimos este museu tem recebido visitas muito emotivas dos descendentes destas pessoas. Infelizmente, sobreviventes do Holocausto já são muito poucos. E esses descendentes vêm precisamente aqui em viagens de gratidão e à procura do nome dos seus ascendentes para agora explicar aos seus netos e aos seus bisnetos o porquê de estarem vivos. E, portanto, este mural, ao contrário de outros museus alusivos à comunidade judaica, estas pessoas tiveram um final feliz. Estas não pereceram, estas sobreviveram, e é um impacto muito grande olhar para todos estes nomes que, ao longo de gerações, se multiplicaram em tantos outros mundos, não é? E precisamente através dessas visitas,
Como é que é, não sei se presenciou algumas dessas reações a muitos dos descendentes verem o nome aqui escrito, aqui marcado e eternizado, no fundo? São visitas em que os silêncios dizem muito. Presenciei já várias, mais do que uma, e lembro-me em particular de um neto que veio aqui celebrar o seu avô, um sobrevivente do Holocausto, que tinha acabado de falecer com 93 anos. E para o homenagear decidiu vir precisamente a este museu, dedicado à pessoa responsável pelo salvamento do seu avô, agradecer-lhe. São visitas de gratidão, são visitas de esperança, são visitas de homenagem. E esse neto usou a famosa frase de que quem salva um homem salva o mundo. E ele disse, eu sou o mundo do meu avô. Portanto, são visitas muito, muito especiais e, portanto, falamos de um gesto de um homem que, ao longo de décadas e décadas, continua a ter essa repercussão no coração das pessoas. E que ali, bem à entrada do museu, conseguimos ver logo uma frase de Aristides Sousa Mendes que diz mesmo que o objetivo era salvar o maior número de pessoas que conseguisse, e é aqui à frente deste primeiro impacto que o episódio de hoje fica, mas a visita pela história e pela vida de Aristides Sousa Mendes vai continuar aqui na Casa do Passal, em Cabanas de Viriato.